E aí pessoal, quer ter dica de matemática? Inscreva-se no Matemática Fácil. Lá vai ter dica todo dia. E todo dia mesmo. E aí galera, vamos continuar nosso estudo de radicais. Hoje nós vamos falar sobre adição, né? Adição e subtração de radicais, beleza? Mas daqui a pouco a gente volta, viu? Roda a vinhetinha aí. Olá, quer ter dicas de matemática? Inscreva-se no Matemática Fácil. Lá vai ter dicas todo dia. Beleza, beleza? Estamos aqui de volta. Vamos falar hoje sobre adição de radicais. Certo? Vamos lá? Consideramos as expressões algébricas. Olha, gente, se eu tenho aqui 9x com 3x menos 15x mais 8x menos x. Olha, todos esses termos aqui são semelhantes. Por quê? A parte literal dele, né, que nós estudamos o ano passado, é x, né? Olha, podemos reduzir também a um só termo. Como é que a gente faz? Vai pegar assim, ó, bota entre parênteses, né? Ó. Bota entre parênteses 9 mais 3 menos 15 mais 8. Opa, vou apagar aqui. Mais 15, ou menos 15, mais 8, menos, olha, menos x, né? Menos x quer dizer menos 1. Fecha o parênteses aqui. Aí, como todos os termos são semelhantes, a parte literal de todos eles é x, né? Então só repetir um x. E agora só resolver aqui, ó. Vamos lá? 9 mais 3, 12. Você pode fazer aqui também. 12. 12 mais 8, 20. Né? 20 menos 15, 5. Né? 5 menos 1, 4x. Beleza? Então, ó, nós vamos fazer dessa mesma maneira com radicais. Agora, tem que observar o seguinte. Dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice, olha, o mesmo índice e o mesmo radicando. Beleza? Olha, presta atenção. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2 não são semelhantes. Por quê? O mesmo índice aqui é 2 e aqui é 2. Só que aqui é 3 e aqui é 2, né? Não são semelhantes. Então, não podemos jamais somar nem subtrair raiz de 3 com raiz de 2. Beleza? Outra coisa. Raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 5 são semelhantes? Não, não pode somar nem subtrair de jeito nenhum. Olha, aqui são iguais, 5, os dois radicandos são iguais. Agora aqui o índice é 2, né? Que não se escreve. E aqui o índice é 3. Então, são diferentes. Aqui, ó. Agora, radicais semelhantes. Raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz de 10. Aí tá certo, ó. Raiz quadrada de 10 com raiz de 10. Tá certo, né? Semelhante. Agora aqui. Raiz cúbica de 2 menos 10 raiz cúbica de 2. 7 raiz cúbica de 2. São semelhantes também, né? Raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. 2, 2 e 2. Beleza? Se uma expressão contiver radicais semelhantes, também podemos reduzir a um só termo, da mesma maneira que fizemos aqui com x, né? Vamos então
considerar as seguintes situações. Vamos lá? Preste atenção, olha, nunca mais você vai fazer raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 igual a raiz quadrada de 6. De jeito nenhum, né? Não podemos somar assim, desse jeito, né? Olha o que está dizendo aqui. Só é possível a adição de radicais semelhantes. Aí você diz aqui, aqui não são semelhantes? Raiz quadrada de 2, de 3 e aqui raiz quadrada de 3 são semelhantes. Aqui pode somar, mas não é dessa maneira que soma. Não é somando os dois radicandos aqui, não. Nós vamos ver agora como é que soma, né? Beleza? Vamos lá? Primeiro exemplo. Vamos ver aqui como é que a gente resolve essa expressão aqui, ó, cheia de radicais. Olha, em primeiro lugar, o que eu falei anteriormente, olha, veja bem. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Eu pergunto a vocês, quantas raízes quadradas de 3 eu tenho aqui? 2 raízes quadradas de 3. Então o resultado disso aqui é 2 raiz de 3. Beleza? Simples assim, né? Aí como é que faz? Ó, abre o parêntese, raiz de 3 aqui, repete só uma. Aí aqui, ó, quantas raízes de 3 eu tenho aqui nessa parte aqui? Uma. Então 1 mais, e aqui também 1. Quando não tem número aqui na frente, ó, quando não tem número aqui na frente, 1. Quando não tem número aqui, 1, né? Então 1 mais 1, 2. Então fica 2 raiz de 3. Beleza? Vamos para aqui agora, ó. Presta atenção. 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 menos 11 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Como é que você vai fazer para somar? Do mesmo jeito isso aqui, ó. Abre o parêntese, repete uma só raiz quadrada de 3 e vai somando ou subtraindo aqui, ó, seus índices aqui, ó, seus elementos daqui, né? 10 mais 5 menos 11 mais 2. Vamos resolver agora? 10 mais 5, 15. 15 menos 11. 15 menos 11, 4. 4 mais 2, 6. 6 raiz quadrada de 3. Só isso. Beleza? Vamos lá? Mais um exemplo. Vamos aqui. 6 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7. Agora, pessoal, veja bem. Tem que prestar atenção no seguinte aqui. Aqui nem todas as raízes são semelhantes, né? Mas, olha, observando bem, esta é semelhante com essa, né? E esta é semelhante com essa. Beleza? Só é separar aqui, ó. Vai ficar 6 raiz quadrada de 5 mais... Opa, desculpa, menos... menos 5 raiz quadrada de 5 mais, e agora 3 raiz quadrada de 7 menos essa aqui agora, né? Menos 2 raiz quadrada de 7. Isso é colocar agora entre parênteses, ó. Repete a raiz quadrada de 5 e fica agora 6 menos 5. Beleza? E agora, do mesmo jeito, olha, entre parênteses, repete aqui a raiz quadrada de 7
e 3 menos 2. Certo? Vamos agora. 6 menos 5. 1 raiz quadrada de 5. Mais 3 menos 2. 1 raiz quadrada de 7. Só que, veja bem, não precisa escrever esse 1. Por quê? 1 raiz quadrada de 5 é a mesma coisa de raiz quadrada de 5. Então, olha, não precisa, quando for 1, não precisa escrever esse 1. Mas, aqui do mesmo jeito. 1 raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 7. Também não precisa escrever esse 1. Beleza? E agora simplesmente terminou. Acabou. Não podemos fazer mais nada. Não podemos fazer mais nada. Por quê? Raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7 não são semelhantes. Se você chegar até aqui e fizer raiz quadrada de 12, acabou com tudo, né? Não aprendeu nada. Beleza? Então termina simplesmente aqui. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Vou até apagar isso aqui para não misturar, né? Beleza? Agora vamos ver outro exemplo. Agora este exemplo aqui é mais complicado um pouquinho, mas é fácil. Vamos lá? Há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Observe os seguintes exemplos. Calcular o valor de raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Ah, professor, você me disse que não podia somar quando fosse diferente? Exatamente, não pode somar não, mas aqui você vai simplificar para poder ficar semelhantes, né? Depois da simplificação. Vamos aqui, ó. Primeiro nós vamos simplificar o 50 e aqui também o 18. Vamos aqui, que nós aprendemos na aula passada, olha. 50 por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Beleza? Agora aqui o 18. Por 2, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Certo, pessoal? Agora só é substituir aqui, ó. Raiz quadrada de 50, você não vai mais botar 50, vai botar raiz quadrada de, olha, 2... do mesmo jeito do assunto anterior. E 5 ao quadrado. Olha. 5 ao quadrado. Mais. Aí raiz quadrada de 18. Vem pra cá. Vai ser raiz quadrada de 2 vezes 3. Olha. 3 elevado ao quadrado. E agora, olha. Elimina esse 2 aqui. Com esse 2 daqui de dentro, né? E bota o 5 para fora. E repete o resto todinho, que não pode eliminar. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Mas aqui do mesmo jeito, olha. Elimina esse 2 aqui, o expoente, com esse índice aqui, né? E bota este 3 aqui para fora. Este 3 para fora. E vai ficar raiz quadrada de 2 também, que não pode eliminar. Beleza? Agora, veja bem. Ficaram os dois semelhantes, raiz de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Agora eu posso somar, não posso? Então vai ficar, abre o parênteses aqui, ó, repete a raiz quadrada de 2, e vai ficar simplesmente 5 mais 3. 5 mais 3, 8 raiz quadrada de 2. Só, beleza? Mais um exemplo agora para a gente resolver. Simplificar a expressão. Eita, essa expressão todinha aqui, né? E agora? Não é para se assustar com a expressão desse tamanho, né? É simples. Basta começar aqui a fatorar, olha.
12, 75 e aqui o 147. Beleza? Vamos aqui. 12 por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. 75. Vamos aqui. Por 2. Opa, desculpa. Por 3. Por 3, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. 147 não pode por 2, mas pode por 3, né? Por quê? Porque somando aqui 4 mais 7 dá 11. E mais 1, 12, né? Por 3. Vamos dividir aqui. 147 para 3. 14 para 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. 2, 27. Então dá 9 aqui. 49, né? 49. Que agora dá por 7. Que dá 7. E por 7 que dá 1. Pronto. Só é substituir agora. Raiz quadrada de 12. Mas nós não vamos botar 12. Vamos botar raiz quadrada de... Olha aqui. 2 ao quadrado vezes 3 mais raiz quadrada de 75. Nós não vamos botar. Vamos botar o quê? Raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Isso tudo dividido para duas. É como se fosse vezes aqui, ó, vezes raiz quadrada de 147, que nós não vamos botar 147. Vamos botar 3 vezes 7 ao quadrado. Não é? Igual. Agora vamos eliminar. Ó. Eliminando aqui com aqui, bota esse 2 para fora. Fica 2 raiz quadrada de 3. Mais, eliminando aqui, com esse 2 aqui, bota o 5 para fora, né? Então fica 5 raiz quadrada de 3. Sobre 2, repete esse 2, vezes, agora, eliminando aqui, com esse 2 daqui, bota o 7 para fora, né? Então fica 7 raiz quadrada de 3. Se eu subir um pouquinho aqui, né? Vai ficar agora aqui em cima. Aqui em cima dá pra gente somar, né? 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Olha, aí você já tá mais prático, não precisa colocar em parênteses. 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 vai dar 7 raiz quadrada de 3, né? Que multiplicando aqui, 2 vezes 7 aqui embaixo, fica 14. 14 raiz quadrada de 3. E agora dá para simplificar aqui, ó. Simplificando tudo por 7. Fica 7 dividido para 7, 1 raiz quadrada de 3, que nós já vimos que não precisa colocar esse 1 aqui, né? Vamos apagar? Beleza? Sobre 14 dividido para 7. Vai ficar quanto agora? 2 raiz quadrada de 3. Que nós podemos também, gente, olha, eliminar aqui, ó, raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, né? Aqui em cima fica 1 raiz de 3, fica só 1. E aqui embaixo fica 2. Beleza?
Vamos lá, vamos lá. Mais um exemplo. Este aqui é um pouquinho grande, mas é bem facinho, né? Vamos aqui, ó. Raiz quadrada de 200 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 45, né? Em primeiro lugar, o que é que a gente vai fazer? Vamos simplificar todos esses números. Então vai ficar, vamos fazer aqui, ó. 200 aqui, 500 aqui, 8 e aqui 45. Vamos lá. 200 por 2, 100 por 2, 50 por 2, 25 por 5, 5 e por 5, 1. 500 agora por 2, 250 por 2, 125 por 5, 25 por 5, 5 e por 5, 1. Beleza? 8 agora. Por 2, 2. Opa, desculpa. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. 45 agora. Por 3, 15. Por 3 de novo, 5. E por 5, 1. Agora vamos colocar aqui dentro da raiz agora, tudinho. Bora lá? Raiz quadrada de 200. Você vai separar. Como é raiz quadrada, que nós já vimos no assunto anterior, olha, vai separar de 2 em 2, ó. 2, 2. Este 2 aqui fica sozinho. E 2, 5 aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 sozinho e vezes 5 ao quadrado. Mais raiz quadrada de 500. Vamos lá. De 2 em 2, ó. Separa aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 5, né? Vou aumentar aqui. Mais raiz quadrada de 8. Vamos lá para 8. Vai ficar, olha, separando aqui. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, pronto. Menos raiz quadrada de 45, ó, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5. E agora só é simplificar como a gente aprendeu, né, no assunto anterior. Elimina esse 2 com esse 2 aqui, bota o 2 para fora. Elimina esse 2 com esse 2 aqui, bota o 5 para fora. E agora repete os outros. Raiz quadrada desse 2 que sobrou aqui, ó. Mais, elimina isso aqui com isso aqui, bota o 2 para fora. Elimina esse 2 com isso aqui, bota o 5 para fora. Repete agora a raiz quadrada de 5, que sobrou sozinho aqui dentro, né? Mais, raiz quadrada... Não, primeiro, elimina isso aqui com isso aqui, bota o 2 para fora. Raiz quadrada de 2, que sobrou aqui sozinho dentro, né? Menos, elimina isso aqui com isso aqui e bota o 3 para fora. 3, raiz quadrada de 5. Beleza? Vamos resolver agora essas multiplicações que ficaram aqui fora. Olha. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 2. Mais 2 vezes 5, 10 de novo. Raiz quadrada de 5. E agora vamos repetir isso aqui. Mais 2 raiz quadrada de 2. Menos 3 raiz quadrada de 5. Observe agora que nem todas as raízes são semelhantes, né? Mas eu tenho esta semelhante com essa, né? E esta semelhante com essa. Vamos separar aqui. Vai ficar 10 raiz de 2, 10 raiz quadrada de 2, mais
2 raiz quadrada de 2. E agora essas duas aqui. Vai ficar mais 10 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5. E agora só é resolver. Como a gente já está prático, né? Dá para resolver direto, sem aqueles parênteses, né? Quando você tiver já prático, você pode resolver sem colocar aqueles parênteses, né? Então vai ficar 10 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2 vai ficar 12 raiz quadrada de 2. 10 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5, então vai ficar mais 7 raiz quadrada de 5. E como eu falei para vocês, quando chegar aqui não pode fazer mais nada, né? Acabou. Resultado final: 12 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 5. Valeu? Valeu, pessoal? Beleza? Até mais. Tchau. Um abraço. E aí, pessoal? Quer ter dica de matemática? Inscreva-se no Matemática Fácil. Lá vai ter dica todo dia. E todo dia mesmo.